Eu tô fazendo esse vídeo aqui e atrás dessa câmera tem passarinho, tem cigarra, tem cachorro. Então de vez em quando vocês vão escutar esses barulhos, mas eu espero que não tire a sua atenção, porque eu quero falar sobre uma história que eu adoro. Sabe aquela história do peixe, do forno? Acho massa. Aquela história que a filha estava observando a mãe, né, fazer aquela receita de família tão secreta e tão especial que todos adoram aquele peixe saboroso. E aí a filha, observando sempre que uma parte fundamental da receita que a mãe sempre observava era cortar o rabo e a cabeça do peixe. E um dia a filha perguntou: mãe, por que tem que sempre cortar o rabo e a cabeça do peixe? E aí a mãe disse: minha filha, eu não sei. Minha mãe me ensinou assim e sempre foi assim, eu sempre fiz assim. Até que um dia elas se encontraram com a avó da menina, a mãe da mãe. E aí perguntou, né? Ela perguntou: mãe, por que naquela receita especial da nossa família nós precisamos cortar o rabo e a cabeça do peixe? E a mãe respondeu: ah, minha filha, sempre foi assim. Minha mãe me ensinou assim e eu sempre repeti assim, mas eu não sei por quê. E um dia foram lá na avó da mãe, na tataravó da menina, e perguntaram: vó, por que naquela receita especialíssima, secreta, que todos gostam, tem que sempre cortar o rabo e a cabeça do peixe? Ah, minha filha, porque naquela época o meu forno era muito pequeno, então não cabia, eu tinha que cortar para caber. Então, quantas coisas na vida nós simplesmente fazemos porque sempre foi assim, porque nos ensinaram assim, mas nós não questionamos a sua razão inicial. E aí, se questionarmos, quando a gente vai ver, era por motivos que hoje não faz mais sentido, não precisa mais, não vai alterar o resultado do sabor e do sucesso da receita. Não é verdade? Eu acredito que isso é para muita coisa na vida. Muita coisa, gente, é por isso que eu falo em criatividade. Porque criatividade, inovar, é criar novas formas de fazer. Mas isso não quer dizer que vai alterar o sabor da vida. Ao contrário, pode até aumentar, não é verdade? Então, eu gostaria de falar de um assunto, mas só para usar de exemplo, que é, por exemplo, a questão dos professores, né? Eu ouço muitas pessoas dizerem o quanto que a profissão de professor é desvalorizada. Todos nós sabemos da importância de existir professores e de existir bons professores. Professores de qualidade, que sabem realmente o que é a arte do ensinar e do aprender. A arte do produzir saber e conhecimento. A arte de fazer um povo ser sábio e conhecedor e autônomo, não é? Então, essa profissão valiosíssima sendo culturalmente desvalorizada. E as pessoas repetem isso, ficam falando isso, né? Ah, o professor é desvalorizado, os salários são baixos, deveria ser uma profissão valorizada. Só que o que eu sinto é que a maioria das pessoas repete isso e reproduz como se isso fosse assim um status quo, mas não muda nada, né, no status quo. Então, eu acredito que os órgãos, as instituições, as escolas deveriam valorizar mais o professor. Claro, eu concordo com tudo isso, mas eu acho que o próprio professor também deve se valorizar mais. Eu já vi alguns professores desistirem da carreira de professor justamente por dizer assim: ah, o mundo é assim, a cultura é assim, é muito desvalorizado, então eu não quero. E a pessoa vai fazer outra coisa. Mas que tal pensarmos com criatividade? Existem pessoas fazendo isso? Existem. Existem muitas pessoas que são excelentes professores e desafiaram o status quo, ou seja, foram fazer a sua arte de ensinar de uma outra forma, de uma forma diferente, de uma forma onde ele mesmo se valoriza, ele ou ela, a professora, né? Mas o profissional, a pessoa, se valoriza de tal forma que a própria pessoa cria a sua instituição, cria a sua escola, cria o seu método,
cria a sua forma de transmitir conhecimento. E dessas formas diferenciadas, criativas, que foram geradas, muitas vezes esses profissionais, eles são muito mais valorizados do que em outro tipo de instituição. Por quê? Porque, em primeiro lugar, essa pessoa, ela mesma se valorizou. Ela mesma disse, eu não aceito esse tipo de situação, eu vou criar uma situação diferenciada. Eu usei esse exemplo do professor, mas isso se aplica para qualquer situação, seja uma situação profissional, pessoal, familiar, de qualquer área, né? Em vez de nós estarmos sempre reproduzindo aquilo que há muito se diz e que há muito se fez assim, se pensou assim, e aí fica sempre a mesma coisa e nada muda, né? Se nós criarmos com essas pessoas que criam novas oportunidades, novas formas de valorizar aquilo que é importante para você. E assim você está contribuindo para o que o mundo precisa, né? Esses professores, essas pessoas que ensinam da sua forma diferente, elas estão contribuindo para a melhoria da qualidade de vida de muita gente. Então não é a questão de você pensar apenas em si, mas é pensar que aquilo que você tem para oferecer vale tanto que você, se não fizer de uma forma diferente, você pode estar economizando de distribuir o seu talento, de distribuir o seu dom, aquilo que o mundo está precisando, que só você tem. Então, é isso que eu considero viver uma vida criativa. Mas é realmente criar novas formas e oportunidades diferentes, esquecer o forno velho da mãe, da avó, da tataravó, que fazia daquele jeito, e fazer diferente, mudar, não ficar assim preso no status quo, tá? Então é por isso, gente, que eu chamo vocês para participarem do programa Vida Criativa. Eu muitas vezes faço muitas palestras gratuitas onde vocês podem vir e conhecer melhor num vídeo assim. Fica pouco tempo para eu falar melhor sobre esse programa, para você experienciar o que é. Mas também, se você quiser realmente se comprometer a aprender novas formas de pensar o seu cotidiano, a sua rotina, a sua semana, o seu mês, o seu ano, novas formas de você ter rotinas e atitudes que levem você a criar essas oportunidades novas de você se colocar e se expressar criativamente no seu dia, na sua semana, na sua vida, no seu tempo, e de você poder contribuir com os seus talentos, com o que você tem de melhor para o mundo, porque o mundo está querendo, o mundo está precisando desses talentos únicos que está aí dentro de você, clamando por sair. Então é com todo prazer que eu convido você. Aqui embaixo desse vídeo estão as informações mais detalhadas sobre o programa Vida Criativa. E eu espero ver você lá.